Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula que iniciamos na aula anterior, certo? Falando sobre a questão da população do continente americano, população e economia do continente americano, que é o nosso continente, que é a América, certo? Nós vimos na aula passada os países mais populosos do nosso continente, que são os Estados Unidos, com a população que ultrapassa 330 milhões de habitantes, é um país mais populoso da nossa América. Em segundo lugar vem o nosso país, como nós vimos, o Brasil, com mais de 210 milhões de habitantes. Inclusive ontem o IBGE divulgou uma estimativa e chegamos à marca de pouco mais de 211 milhões de habitantes, certo? Então nós somos o segundo país mais populoso aqui do continente. Em terceiro lugar vem o México, certo? Com mais de 120 milhões de habitantes. São os três países mais populosos do continente americano. Falamos um pouco da distribuição, populacional no nosso continente, que é irregular, certo? Não é uma distribuição homogênea, mas falamos na aula passada, ok? E hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas características, da população, dando continuidade, principalmente voltado para a questão econômica, ok? Então hoje eu vou destacar com vocês a questão dos recursos naturais nesse vídeo. O território do nosso continente, a gente encontra uma gama muito grande de recursos naturais, desde uma floresta, muito rica, como é o caso aqui da floresta amazônica, que se encontra aqui na América do Sul, floresta muito rica em recursos naturais, uma biodiversidade enorme, então a gente tem umas formações vegetais que nos dá condições de ter bons recursos naturais. A gente tem água em abundância no continente, grandes bacias hidrográficas, certo? Então há uma extensa rede hidrográfica, como eu acabei de falar, que dá para os países produzirem energia elétrica. Um clima, a gente tem uma variedade de clima também, isso tudo ajuda. Então a gente tem jazidas minerais, de combustíveis, petróleo, combustíveis fósseis, que podem ser explorados em todo o continente americano. Em algumas áreas a gente tem mais recursos do que outros, mas o continente é muito rico em recursos naturais. A Venezuela, por exemplo, que fica aqui no continente americano, é o país do mundo, no mundo todo, não só da América, que detém as maiores reservas de petróleo do planeta. Então a gente tem grandes jazidas de petróleo, de minerais, É um continente muito rico nessa questão dos recursos naturais, ok? E destacando também, saindo um pouco agora da questão dos recursos naturais, que a população do continente americano, principalmente aqui na América Latina, existe muita desigualdade social, nos países da América Latina. Nos países da América anglo-saxônica, que são países desenvolvidos, só são dois, Estados Unidos e Canadá, como nós vimos na aula anterior, é mais igual, é mais homogêneo. Já na América Latina, existe uma heterogeneidade, uma desigualdade social enorme, e muitas pessoas aqui na América Latina, vivem em zonas de risco, em áreas de risco. Boa parte da população do continente da América do Sul e América Central, que forma a América Latina, cerca de um terço da população vive nessas zonas de risco. São zonas de risco. Pessoas que vivem próximas a rios, pessoas ribeirinhas que quando o rio está com volume de água maior, ameaça a casa dessas pessoas, pessoas que moram em morros, quando chovem próximo a morros, que chovem muito, como é o caso de favelas no Rio de Janeiro.
em algumas outras cidades, acontece muito deslizamento de terra e são áreas de risco, né? Porque essas pessoas não têm uma condição de vida melhor e acabam construindo suas casas em áreas de risco, áreas alagadas ou próximas a montanhas e etc. Por quê? Devido à desigualdade social que é muito grande aqui na América Latina, certo? Então as populações vivem dessa maneira, né? Eu citei o exemplo de morros, pessoas que constroem as casas em morros, né? Quando chove há desabamentos. Na Amazônia, onde tem muito rio, uma bacia hidrográfica extensa, então as pessoas constroem suas casas ali, os ribeirinhos, muitas vezes são inundadas, né? Tem a sua casa invadida pelas águas, são áreas, zonas de risco. Então há essa desigualdade muito grande na América Latina. Dando continuidade, né, ainda falando sobre essa questão econômica, agora a gente vai falamos sobre os recursos naturais um pouco e agora falar um pouco sobre a agropecuária. Sabemos que agropecuária é a junção de agricultura com pecuária, né? A agricultura que o homem produz no campo, né? Uma diversidade muito grande, milho, arroz, batata, enfim, tudo aquilo que o homem produz no campo, a agricultura. E pecuária sabemos que é criação de animais. Então a agropecuária, quando você pega todo o continente americano e separa América Anglo-Saxônica e América Latina, na América Anglo-Saxônica, certo? Eles utilizam um grau de mecanização muito grande, uma tecnologia avançada para produzir na agricultura, né? Com isso, a máquina ela tem tirado o emprego de muitas pessoas, porque eles têm equipamentos modernos, né? Agricultura moderna, porém aumenta a produtividade, porque a máquina ela dá mais resultado nessa questão de produzir no campo, né? Dá um retorno maior, aumenta a produtividade. Então, na América Anglo-Saxônica, que são países desenvolvidos, eles usam uma tecnologia maior no campo, né? Para produzir. Estados Unidos e Canadá, que são os países que fazem parte da América Anglo-Saxônica, certo? Já na América Latina, certo? A gente tem a maior parte que é produzido em propriedades grandes, né, extensas, que produzem às vezes monocultura. O que é monocultura? Apenas uma cultura, eles produzem apenas um determinado produto e geralmente esse produto é voltado para um mercado externo, para vender, né? Como por exemplo banana, cana-de-açúcar, certo? Entre outros produtos. E se você pegar as pequenas propriedades rurais aqui na América Latina, geralmente é mais agricultura familiar, não emprega tanta tecnologia como nos países da América Anglo-Saxônica. Mas a gente também ainda tem, no Brasil, por exemplo, áreas que já empregam, né, uma tecnologia maior para aumentar a produtividade no campo, certo? Brasil, Argentina, Chile. Então a gente tem esses países que investiram mais no campo, aplicam uma técnica maior para produzir mais, para exportar mais. O Brasil, por exemplo, é um dos maiores produtores de soja do mundo, de milho. Enfim, o Brasil é uma potência no setor agropecuário, né? Na agricultura e pecuária. Ok? E para a gente encerrar, né, essa parte aqui econômica, agropecuária, falar um pouco sobre a indústria, certo? A indústria ela é mais concentrada nos países desenvolvidos aqui do continente. Estados Unidos, principalmente, tem uma indústria muito forte, a maior potência do mundo, né, como nós sabemos, concentra a maior atividade industrial do continente, uma atividade muito industrial, muito robusta, muito diversificada. Eles produzem de tudo que a gente pensar, né, em todas as áreas, indústria militar, indústria naval, indústria civil, indústria automobilística, então é diversificada e é um polo mundial da indústria. Tem o Canadá, que também é um país desenvolvido, né? Então a indústria no continente americano ela é mais concentrada na América Anglo-Saxônica. Na América Latina nós temos
a indústria, né, na maioria dos países é uma indústria têxtil, indústria alimentar, né, de tecidos. Então, a maioria desses países da América Latina concentra essa atividade industrial. Porém, você tem Brasil, Argentina e México, né, que também tem um parque industrial diversificado aqui na América Latina, né, que utiliza também um pouco de tecnologia na sua indústria, que tem uma diversidade maior na indústria aqui na América Latina, certo? O Brasil, inclusive, ele fabrica aviões, jatos, né, e exporta, inclusive. Então, a gente no Brasil tem um parque industrial já diversificado e concentrado principalmente na região sudeste. Na América Latina a gente se destaca, depois Argentina e México, tá bom? Essa é a questão industrial. Tem mais coisas aqui, tem a questão do comércio e serviços, né, que está voltado para a questão da economia, ok, pessoal? Comércio e serviços é o setor terciário da economia, a indústria é o setor secundário e a agropecuária é o setor primário da economia. Comércio e serviço é o setor que emprega mais gente, né? Principalmente aqui no Brasil também. Em outros países desenvolvidos é o setor que emprega mais pessoas, o setor terciário. Pessoas que trabalham no comércio, no serviço, prestando serviço, e no continente americano não é diferente. Então, era isso, né? Nosso vídeo já está passando mais de 11 minutos, 11 minutos, encaminhando para 12, então eu vou encerrar por aqui e a gente vai discutir um pouco mais durante a nossa aula. Valeu, pessoal!